Iniciamos o segundo bloco do programa Brasileirando com o nosso convidado especial, Leonardo Minervini. Léo, eu te fiz uma pergunta no finzinho do primeiro bloco que foi assim relacionada com a tua banda, né? Você falou que teve uma banda. Me fala um pouco das tuas referências culturais. E aí a gente pode falar, começando, como é que foi essa tua experiência em ter bandas ou a tua relação com bandas, com a música de um modo geral? Fala um pouco pra gente. Como muitos adolescentes, né? Quando eu tinha 13 anos, comecei a tocar guitarra e logo tive uma banda. A gente tocamos bastante tempo, né? Um repertório focado em música brasileira. Até os 18 anos, assim, ainda tinha banda, 19, 20 anos de banda. E aí, como toda banda que não segue o caminho profissional da música, cada um vai fazendo os seus vestibulares, cada um vai seguindo um caminho. E aí eu fiz a minha escolha, né, que foi seguir pelos bastidores da produção cultural, né, ficar atrás do palco, né, na gestão, e preferi, assim, acredito que fiz a escolha certa, é aquilo que me dá mais prazer mesmo, e acho que eu tenho mais vocação. Então, nesse momento, eu fiz uma escolha de não seguir os estudos de música, né, mas todo o estudo que eu tive, o período em que eu pensei bastante em seguir profissionalmente a música, enquanto músico, né, são fundamentais para o trabalho que eu desenvolvo hoje, né? Eu estudei na Escola de Música Vila Lobos, sou formado lá no curso de 3 anos, e as experiências que eu tive também enquanto músico amador, eu trago muito fortemente comigo no meu dia a dia. Então, assim, ter vivido um pouco dessa experiência de palco e ter estudado música são fundamentais para quando vai fazer uma produção de música, de um projeto de música, entender aquilo que o artista precisa de fato, ir para um estúdio, né, para uma gravação, o que é necessário para uma gravação profissional. Você falou do Paralamas, tanto que a primeira música que você pediu, a música que você pediu no primeiro bloco foi Paralamas. Então Paralamas é uma das bandas que, de alguma forma, são referenciais para você. Que outras bandas, sejam brasileiras ou sejam internacionais, mesmo artistas específicos, músicos especificamente, né, são referências para você? Assim. Olha, a música brasileira, para mim, ela sempre foi uma referência, assim, né? Eu cresci ouvindo o meu pai ouvindo muita música brasileira, Tom Jobim, de outros diversos artistas. E na adolescência eu tive aquela fase rock and roll, né? De ouvir bandas clássicas de rock, Pink Floyd, Purple, Led Zeppelin, mas, assim, nunca abandonei a música brasileira, né? Minha referência tem como referência, são fases da vida, né? Paralamas do Sucesso é uma banda que eu admiro muito, e toda a galera da década de 80 do rock and roll brasileiro, do pop rock brasileiro, né? Que foi conhecido assim. Mas o Tim Maia foi uma referência muito forte na minha vida num determinado momento. Quando eu fui estudar em Portugal, sentindo saudade do Brasil, eu ouvia muito Tim Maia, botava lá no meu computador, no meu quarto, e ficava ouvindo a fase racional do Tim. Jorge Benjor, são muitas referências assim na música brasileira. Você trabalha num espaço, a gente está dentro de um espaço cultural que é um espaço cultural, além de lindíssimo, além de muito organizado, me impressionou particularmente muito a organização, a composição e a programação. Você, nesse contato com os músicos, você encontrou algum músico que foi referencial, alguma banda que foi referencial para você? Conta um pouco, caso, né, você tenha encontrado assim, alguma experiência dessa. É muito legal você tocar nesse assunto, porque assim, isso é uma coisa, é uma armadilha, né? Para quem trabalha com cultura, trabalha com produção cultural, obviamente deve amar aquilo que faz. Então eu trabalho com música, eu amo música. Mas eu preciso ter um certo distanciamento entre aquilo que eu estou programando, daquilo que eu gosto. Então eu não programo aquilo necessariamente que eu gosto. Quando as duas coisas casam,
é o paraíso, mas nem sempre elas não são aliadas, né? Eu não posso programar para mim. Isso é uma armadilha que você não pode cair, né? Programar um projeto para mim, eu tenho que programar para o público, né? Pro público e entender que público é esse também, né? O que eu quero provocar com esse público. Então, muitas das vezes eu estou programando uma coisa que eu sei que o público às vezes nem conhece, mas é uma provocação, né, o tempo inteiro, né, jogando com isso, assim, trazer o novo, trazer aquilo que já é um pouco mais conhecido, mas isso já aconteceu e até posso citar aqui um exemplo bacana. A gente acabamos de gravar um DVD com a banda Vitória Régia e, como eu disse, o Tim Maia foi uma referência muito importante na minha vida. Tive a honra de produzir esse projeto com a banda Vitória Régia e foi um momento marcante na minha vida, sim. Nós realizamos ao todo 4 shows com a banda Vitória Régia, 2 de gravação do DVD e já tínhamos feito 2 anteriormente e foram momentos muito emocionantes, assim, ter visto, ter escutado assim, o repertório do Tim Maia executado pelos mestres, né, pela banda que acompanhou o Tim. Que acompanhou durante tanto tempo, né? Uma coisa que na adolescência, se eu te dissesse que eu planejei isso, eu estaria mentindo. Quando eu ouvia, era apenas um ouvinte. Nunca tinha pensado em um dia fazer parte minimamente da história, tendo a oportunidade de produzir esse DVD com a banda. Então é uma experiência bacana. E outros artistas também, assim, que eu tive a oportunidade de trabalhar produzindo aqui shows deles aqui no nosso espaço. O Lenine, Zé Cabaleiro, que eu admiro muito também. São ícones da música brasileira. Referências, né? Referências e foi realmente um prazer. Mas assim, colocar de lado o lado fã, né? E o profissional. Vamos continuar falando dessas tuas referências, porque assim, a gente, lógico, você músico, é produtor cultural, pesquisador e músico. Você tem uma formação, você se formou na Vila Lobos, né? Então você tem uma formação, além de ser produtor, pesquisador, você também é músico. E a gente percebe aqui no espaço cultural existem espaços também dedicados à poesia, espaços dedicados a outras artes literárias, artes teatrais, existe um espaço para circo aqui dentro. De um modo geral, a literatura é um grande referencial para todos nós que estudamos, para você que é um estudioso. Você poderia citar alguns livros que foram importantes? Um livro que seja, um livro que para você foi um livro divisor de águas, ou um livro que você esteja lendo agora e que você gostaria de compartilhar com a gente as histórias que você construiu a partir dessa tua relação com esse ou esses livros. Sim, são muitos livros, assim, adoro ler, desde, assim, descobri na adolescência a leitura, me lembro, o primeiro livro, assim, que eu li, por acaso resolvi começar a buscar assim uma leitura, aí por acaso foi um livro que estava sendo distribuído gratuitamente no jornal o Globo, que era o Lolita, do Vladimir Nabokov, e aí li, não sabia nada sobre o autor e encarei aquela leitura. No determinado momento falei que entendi que era um negócio mais denso para quem estava começando a ler com 13 anos, assim, buscando a literatura. E aí comecei a ler muitos autores, Dostoiévski, a literatura russa eu gosto bastante, autores brasileiros, Caio Fernando Abreu, muitos autores brasileiros que eu gosto bastante, assim. Quando a gente começa a pesquisar no mestrado, infelizmente a gente acaba perdendo um pouco o tempo disponível para a leitura daquilo somente do que se dá prazer, né? Eu gosto muito de romance, é a minha leitura favorita, assim, o gênero literário que eu mais gosto. Mas eu vou aproveitar esse teu gancho, que eu acho que é um gancho importantíssimo. Você está falando que isso acontece muito para nós que somos, além de produtores, nós também somos pesquisadores, né? Então, assim, você acaba mudando um pouco, vamos dizer assim, o tipo de leitura que você vai fazer e acaba lendo, às vezes, livros que são mais teóricos, assim, um livro de um teórico ou um livro que você tenha lido no teu mestrado, que seja para você hoje, assim, um grande referencial, ou que você esteja lendo nesse momento, seja um capítulo, seja um texto dele, e que você considere importante aí dentro desse contexto. A Interpretação das Culturas, que é um livro do Clifford Geertz, é um pesquisador fundamental
da antropologia, e é uma teoria que eu gosto bastante, me identifico bastante, que é o conceito de interpretação de um determinado fenômeno cultural, de uma cultura em si, a partir da proposta da descrição densa, né? Entendendo que a cultura ela deve ser estudada e analisada de forma densa, aprofundada. Esse é um conceito que eu acho muito importante, e esse livro eu acho que é um livro de cabeceira também, né? E aí tem muitos outros, assim, só para citar mais um, eu acho que o Mistério do Samba, do Hermano Viana, são livros totalmente diferentes, né, que eu acabei citando aqui, mas é um pesquisador brasileiro também que eu admiro, o mundo funk carioca, o mundo do baile funk, que ele pesquisou, que ele desenvolveu uma pesquisa, acho que ele foi importantíssimo, precursor, então é um autor que vale a pena ser citado aqui também. Excelentes referências, né? Se você me permite também citar um outro autor, claro, que eu acho fundamental assim, da cultura, pesquisador de cultura, é o Teixeira Coelho. São muitos livros dele que eu acho importantíssimos. Ele tem uma obra bastante relevante, né? O texto desde a ação cultural até o dicionário crítico de cultura, um livro que ele publicou de escritos sobre educação e cultura, sobre políticas culturais na França. Então, assim, o Teixeira Coelho é um cara que vale a pena ser citado, assim como Lia Calabre, Isaura Botelho, muitos pesquisadores de cultura que merecem ter o nome citado. Ótimo. A gente chegou ao final do segundo bloco e na sequência do terceiro bloco a gente continua falando um pouco sobre as tuas referências. Eu queria te perguntar um pouco sobre as tuas referências fílmicas e na sequência a gente fala um pouco sobre o teu trabalho. Eu queria conversar com você e você me contar um pouco sobre quais os produtos que vocês, os projetos que vocês vêm desenvolvendo aqui, quais os produtos que já foram gerados a partir desses projetos, contar um pouco da tua experiência profissional aqui dentro, a gente se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Daqui a pouco a gente volta. Eu queria aproveitar também e já aproveitar te pedir uma música para a gente fechar esse bloco. A gente sempre no final dos blocos a gente pede uma. Legal. Vamos de Jorge Benjor, Taj Mahal. Ótimo. Daqui a pouco a gente volta.